Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre participando conosco aqui pelas nossas redes sociais, trazendo temas importantes. Afinal, o Jornal em Foque, 5 anos no ar, mais de 5 anos, aliás, muito conteúdo de qualidade, trazendo informações, datas expressivas. Recentemente o Boc News completou 40 anos e agora, nesta terça-feira, vamos falar muito sobre os 110 anos do Albergue Noturno, uma das instituições mais importantes da cidade de Santos, históricas também da cidade de Santos. Vamos falar muito sobre o albergue com a nossa convidada de hoje, a Josenice Profírio, ela que é assistente social, coordenadora técnica do Albergue Noturno. Josenice, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer, eu que agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos. Aí lembrando, se você quiser acompanhar o programa gravado, mas você pode acompanhar pelas nossas redes sociais e a reprise 5 horas da tarde na TV Com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Josenice, você que é assistente social, 110 anos numa entidade tão importante, né? Até para contar um pouquinho da história, né, do Albergue Noturno, né? Claro, mudou muito ao longo dessas décadas, desses mais de um século, mudou muito o perfil, né? Como é que surgiu o albergue, né? Pelo teu conhecimento, você está lá há mais de 10 anos, há mais de uma década, né? Nesse sentido. Estou lá desde 2014. 2014, né? Enfim, como foi a função? O albergue ele tinha um papel principalmente de recepcionar os imigrantes. Os imigrantes, sim, né? sim. Ele acolhia homens imigrantes que vinham para a nossa região, a região do Porto, e eram acolhidos homens onde eles ficavam, eles recebiam roupas na ocasião, né, para trocar, recebiam o momento da janta, tinham o banho, a higienização, eles dormiam e no dia seguinte continuava a sua caminhada. Alguns ficavam no município, outros seguiam o caminho, trem, mas era assim que o albergue trabalhava há 110 anos atrás, com pessoas imigrantes. A origem dos imigrantes de todas as nacionalidades, sim, né? Sim. Porque era importante também, né? Vou chamar de Jô. Pode chamar de Jô, isso. Né? Importante também porque naquele momento, né, Santos era a porta de entrada. Porta de entrada, né? O Porto recebendo tantas pessoas, tantas nacionalidades, e o albergue foi construído para dar esse aporte a essas pessoas que na ocasião não tinham onde ficar, onde se acolher, e o albergue fazia isso muito bem. Exatamente. Se a gente contextualizar, né, Josi, naquela época, a Europa, principalmente a Europa, estava vivendo o momento da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial, né? Sim. E aí você tinha, obviamente, toda a escassez, todas as dificuldades, o frio, né? E aí sempre vinha aquela experiência. Primeiro veio a primeira leva no final do século retrasado, né? Por volta de 1890, mais ou menos, né, com o fim da abolição da escravatura. Sim. Aí vieram a primeira leva de imigrantes e depois, na segunda leva, né, praticamente já no início desse século, do século passado, a gente teve aí, infelizmente, em razão da Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes vindo para cá, procurando, né, novas alternativas. Novas alternativas, uma nova vida, novas oportunidades num país tão novo também, tão recente como é o Brasil, né? Exatamente. Tem quadros lá, tem imagens Temos imagens que mostram. Depois, ao longo dos anos também, o albergue ficou
Guerra de 32, a Sim, guerra, Revolução de 32, o albergue serviu de aquartelamento para os soldados também. Olha. O albergue tem história, tem muita história para contar. Quem vai lá pode conhecer, ver fotos antigas, é muito fascinante. O albergue tem muita história para contar, né? E também teve um período em que ele acolhia pessoas com doentes mesmo, se viu como uma casa de convalescência também. E aí, ao longo dos anos, a instituição ela vai se moldando às necessidades do município de Santos, vai se criando novas instituições para trabalhar com pessoas, naquela ocasião, pessoas carentes, era esse termo que se usava muito, né? Em 1916, 1917, pessoas carentes. E aí o albergue também foi se moldando às novas perspectivas que o município foi também construindo. E ao longo dos anos o albergue acolhia, depois dessa leva, dessa história, Revolução, 1916, Revolução de 32, depois a Segunda Guerra depois Mundial. a Segunda Guerra Mundial, e aí com o tempo a gente vem falando das pessoas carentes. Era assim que se tratava as pessoas naquela ocasião. Há muita questão da benemerência, né? E há de se convir que o albergue é uma dessas instituições que o município tem, que trabalhava muito e trabalha até hoje com a questão da benemerência. O albergue ele é mantido por uma loja maçônica, a 7 de setembro, que até hoje toda a diretoria, toda a loja, todos os integrantes da loja estão sempre presentes conosco, nos apoiando no trabalho hoje, o trabalho técnico de uma política pública de assistência social. E aí, nesses longos anos, o albergue acolhia homens também. Nós trabalhávamos com 60 vagas. 60 vagas. A princípio era 60 vagas. Mas aí a política de assistência social, ao longo dos anos, ela também vai se moldando, ela vai mostrando o outro lado do ser humano, do cidadão. Não é um cidadão com direitos, com deveres, não apenas aquele homem ou aquela mulher que merecia uma migalha, um pão, um prato de sopa, não. É um cidadão que merece respeito, que merece ter a dignidade, está posto na Constituição. E aí a política de assistência social, lá em 2004, ela começa a se reestruturar seus serviços de atendimento. E aí o albergue também vai se moldando a essa nova dinâmica de trabalho com a população. Então, de lá para cá, 2004 em diante, o albergue começa a trabalhar no viés de casa de passagem. É um serviço tipificado pela Política Nacional de Assistência Social, onde se trabalha casa de passagem. O que seria a casa de passagem? O nome por si só já está falando. É um abrigo emergencial, onde a gente passa a acolher homens, mulheres, jovens, famílias com seus filhos, é claro. Criança lá só é acolhida se estiver com seus respectivos familiares. E aí a gente vai dando esse suporte de acolhimento para essas pessoas. São pessoas que já estão vivendo nas ruas há muito tempo. São pessoas que perderam seus vínculos familiares, vínculos afetivos, e aí se vê numa condição de estar numa vulnerabilidade social e de risco, que é estar nas ruas. E aí a gente começa a acolher essas pessoas, a dar o suporte, a dar um alento que seja para essas pessoas que se encontram em situação de rua. Você falou muito bem. Originalmente, a entidade era voltada especialmente para homens imigrantes. É claro que com o tempo isso mudou. O fluxo migratório mudou também. Sim. Hoje a gente tem um fluxo maior, talvez um pouco menos hoje, mas um fluxo maior também, especialmente de trabalhadores nordestinos que vinham para cá, os migrantes, né? Sim. Primeiro os imigrantes, depois os migrantes, lá pelos anos 50, 60.
o Eldorado aqui, que você tinha o Porto, você tinha também a própria rodovia, Anchieta, depois Imigrantes, e assim vai, né, a construção civil e outras questões. A partir de quando que as mulheres começaram a ser aceitas também? Porque era só exclusivo para os homens, não é isso? Sim. Então, porque obviamente eu quero dizer isso, que você tem que fazer mudanças internas também, né? Em termos de banheiros, enfim. A partir do momento que a própria instituição, ela assume uma parceria, que a gente sempre fala nisso, é parceria, termo de colaboração com a Secretaria de Assistência Social de Santos. E lá, quando eu falei, a Política Nacional de Assistência Social, em 2004, ela fala que nós precisávamos dar apoio a todos de quem dela necessitasse. Sim. A política de assistência é para quem dela necessitar. Então, a gente começou a verificar que não era só os homens, que mulheres também precisavam ser acolhidas. Claro. E aí, desde 2002, 2003, o albergue firma, de fato, uma parceria de convênio, de receber apoio financeiro para acolher homens e mulheres também. E crianças, Crianças, se estiver acompanhada dos seus responsáveis. Sim. Claro. Porque lá é um abrigo para pessoas adultas. A partir dos 18 anos em diante. Nós não acolhemos crianças nem adolescentes, só com seus respectivos responsáveis. E às vezes aparecem casos assim, crianças nas ruas, com os pais. Olha, Santos é uma cidade que, graças a Deus, nesse aspecto, a gente trabalha muito nesse aspecto de não ter crianças nas ruas. Ótimo. Um ou outro que aparece, a própria assistência do município tem esse trabalho de equipe de abordagem que já aborda a família, aborda a mãe, o pai e encaminham para os acolhimentos. Seja o albergue, seja outro abrigo que tenha, mas a assistência prima pela questão do cuidado com a criança e o adolescente. Hoje, qual é a capacidade? Quantos... Obviamente há uma separação de homens e mulheres. Sim. Né? Toda casa de passagem, ela trabalha até 50 vagas. E o albergue trabalha com 30 vagas masculinas e 20 vagas femininas. Essas femininas podem ter criança ou não. Certo. Aí, obviamente, que seria dentro desse... Sim, dentro dessa demanda de vagas. Demanda, nesse sentido, isso as pessoas, como é casa de passagem, elas podem ficar quanto tempo, né? Porque toda casa de passagem a gente trabalha com a perspectiva de até 90 dias. É o que está posto na própria tipificação para os serviços para a população em situação de rua. Então, casa de passagem é um abrigo emergencial, o nome já está dizendo, é para dar um up àquela pessoa que está em situação de rua, que está cansado de estar na rua, que quer repousar. Muitos deles querem apenas repousar, quer ficar 2, 3 dias e seguir rumo a alguns trecheiros. Outros querem reconstruir suas vidas, não querem viver nessa dinâmica de estar na rua, e aí eles são acolhidos. Todo acolhimento, desde que nós temos essa parceria e é firmado, é um trabalho tipificado pela política pública de assistência social, onde as pessoas são acolhidas no albergue através do Centro POP, que é o centro de referência especializado para atender as pessoas em situação de rua, ou a equipe de abordagem, que é quando as pessoas, os cidadãos, os santistas ligam para 153, e aí a equipe de abordagem vai lá, vai chegar na rua e vai fazer o convencimento. Exatamente. Que o indivíduo é um trabalho difícil, porque nem todos estão preparados. Exatamente. E a rua tem muita facilidade também. Nem todos estão preparados para estar em acolhimento. Os acolhimentos têm regras, os acolhimentos têm rotina que tem que ser cumprido. O cidadão tem isso. Eu tenho as minhas rotinas, as minhas regras, você também tem. Então, todo cidadão tem isso. Então, muitos deles ainda não estão preparados. E aí a equipe faz o convencimento. Quer mudar de vida, quer reconstruir? Aí o indivíduo vai falar, sim, eu quero.
E aí eles encaminham para o albergue. Eu tendo a vaga, o indivíduo é acolhido. Lá nós temos 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. Eu tenho toda uma equipe. Quantos profissionais? Desculpa. Nós temos coordenação, que sou assistente social, temos assistente social, a equipe tem que ter psicólogo também, nós temos educadores, nós temos seguranças, nós temos cozinheira, auxiliar de cozinha e serviço geral e o administrativo também, dando todo esse suporte de atendimento. E aí ele entra, é acolhido pela equipe de educadores, lá tem o primeiro contato, o primeiro vínculo que a gente sempre fala é com o educador, nunca é com a técnica, com a assistente social. Eles se veem, muitas das vezes, tem seu receio, tem fragilizados, né? Já de primeira, já ir falar com assistente social. Muitos deles não se abrem. Então, estar dentro do acolhimento é criar vínculos afetivos diariamente. Então, lá eles vão receber material de higiene pessoal, cama e mesa, toalhas, lençóis. Lá é a casa deles por esse período, para que eles possam ter esse fôlego e reconstruir. E aí vai passar por atendimento, e aí a gente vai conversar, vai fazer um plano individual de atendimento. Para cada caso é um caso. O que eu trabalho com o João, fictício aqui, sim, claro, é diferente do que eu vou trabalhar com a Maria, que é diferente do Carlos. São as histórias que cada um tem suas histórias de vida, cada um tem sua demanda. A gente fala que a demanda principal, vamos dizer assim, foi a rua. Mas dentro daquela demanda principal, nós temos as microdemandas, que é diferente de cada um. E aí a gente vai construindo aquele vínculo com ele. Lá a gente trabalha pertencimento, lá a gente trabalha autonomia financeira com esse indivíduo, lá a gente trabalha o empoderamento, a gente procura mostrar que ele é um indivíduo capaz, que ele pode querer, que ele tem forças para isso, para mudar, mas eu só vou até onde ele me permite. Eu não posso fazer por eles, eu vou estar com eles, mas a mudança tem que partir deles. Então é um trabalho de formiguinha, é fazê-los entender que eles têm potencial, eles têm potencial para isso. E aí a gente dá as ferramentas. A gente usa um jargão na assistência, a gente dá a vara, mas não dá o peixe. Claro. Eles têm que ir pescar, eles têm que ir caminhar com seus próprios pés, né? E a gente está ali para monitorar, para orientar. O meu olhar de fora é diferente do dele. Sim. E aí a gente vai dizendo, vai construindo, olha, que tal esse caminho? Mas aí ele escolhe aquele outro caminho. E eu tenho que respeitar. Ele é um indivíduo como eu e como você. Tem o seu direito de livre arbítrio. De livre arbítrio. Né? Agora, é claro, muitos não estão preparados. Muitos vão dizer, não quero, dona Jo. Não é isso que eu quero para mim. É, porque existem as regras a serem cumpridas. Existem as regras que têm que ser cumpridas. Na rua você pode tudo. Você tem a sua dinâmica. Hoje eu estou aqui nessa esquina, amanhã eu vou para uma outra esquina, mas dentro do acolhimento não. Por quê? Eu estou lidando com 50 pessoas e eu tenho que trabalhar essa dinâmica do comunitário, do vínculo afetivo, mostrar que não é fácil estar com 50 pessoas todos os dias, acordar, dormir, jantar, almoçar juntos. Não é fácil. Não é fácil. Josi, até assim, só para entender, as pessoas por conta própria, elas podem ir ao albergue ou elas têm que passar primeiro pelo centro pop? Não, todas as pessoas, elas precisam passar primeiro pelo centro pop. Como se fosse na área da saúde o CROSS. Isso. Que regula as vagas. O centro pop é a porta de entrada, está posto enquanto política, o centro pop é a porta de entrada para todos eles.
Eles vão para lá primeiro, lá eles passam por um momento de grupo, vão fazer triagem de atendimento, e lá ele vai dizer, eu tô cansado, quero tentar reconstruir minha vida, quero acolhimento. Aí a equipe de lá tem esse primeiro contato, a equipe de lá primeiro cria o vínculo com eles, muitas vezes eles vão 2, 3, 4 vezes, para depois dizer, não, eu estou preparado e eu quero acolhimento. Aí o Centro Pop liga para o albergue, e aí eu falo, olha, realmente, hoje eu tenho 2, 3 vagas masculinas, e aí eles vão me encaminhar 2, 3 homens para ser acolhido. A partir do momento que entra dentro do albergue, é a equipe técnica do albergue que assume todo o trabalho com esse indivíduo. É assim que funciona. Ou vindo pela equipe de abordagem. Se eu tiver vaga hoje, a equipe de abordagem à noite vai ligar para dentro do albergue e vai dizer, olha, estou encaminhando uma mulher. E aí ela é recebida. A partir do momento que entrou no albergue, é nosso trabalho dar todo o respaldo técnico e necessário para esse indivíduo. Não, importante esse esclarecimento aí, porque você tem existem todas as regras que têm que ser levadas em consideração, tem uma série de fatores, como funciona na área da saúde, que às vezes as pessoas se confundem, vai lá no hospital que eles vão te atender. Não é bem assim, você tem que passar por uma UPA, né? Se houver necessidade de internação, aí passa pelo sistema CROSS, que é o sistema, né, que rege toda essa questão na área de saúde pública, que não é diferente da área de assistência social também, né? Porque se não chegar, olha, tem vaga, não é assim. Não. Eu costumo dizer assim, o trabalho da assistência social é muito bonito. E a assistência tem feito aquilo que todas as outras políticas públicas não deram conta. E aí cai no colo da assistência. Nós estamos lá como um acolhimento, para dar um suporte, mas a gente tem se deparado com N questões. Saúde mental, idosos que a família estão indo para as ruas, famílias que abandonaram, ou muitas vezes aquele idoso que não foi um pai, e aí o filho vai dizer o quê? Não é meu pai, não me assumiu. Então nós temos tido muitos casos de idosos que estão ficando lá no acolhimento. E a questão mais agravante hoje em dia é a questão da saúde mental. Nós temos visto isso muito, e o albergue tem estado assim diariamente com questões assim, a gente vê que são questões de saúde mental, que a pessoa não precisa necessariamente só do acolhimento. Ela precisa do apoio da saúde mental, de um acompanhamento de CAPS, que o CAPS realmente tem esse olhar de cuidado para esse indivíduo. Porque com um indivíduo que precisa de questões de saúde mental, para estar dentro de um acolhimento com mais 49 pessoas, é complicado. Muito complicado. Para ele lidar com essas questões do vínculo, com as questões das regras, com as questões da rotina que existe dentro de um abrigo. Então, não é fácil a gente lidar com essa situação. E é um outro ponto, Josi, que inclusive foi um projeto que ela não está mais na Câmara, porque a volta do vereador Fabrício Cardoso, a vereadora Cláudia Alonso apresentou um projeto, um dos últimos projetos que ela apresentou, que é uma preocupação, talvez isso vocês na ponta estejam apresentando, quando um jovem, enfim, tem algum problema de saúde mental, e os pais falecem, não tem mais, e não tem ninguém para ficar muitas vezes com esse, nem é jovem, às vezes já é adulto mesmo, mas está se tornando mais frequente, e uma necessidade de uma política pública voltada para essa questão, que é um problema muito sério, porque às vezes os pais conseguiram levar, o pai ou a mãe, mas infelizmente ele veio a falecer, e sempre a preocupação. E ele fica desamparado. Da minha filha. Isso acontece também? Casos assim? Vocês já estão... Ainda não chegou nesse ponto. Lá mas no é uma albergue, preocupação. Não. Albergue, até porque a gente acolhe pessoas que necessariamente tem que ter autonomia. Sim. A gente não acolhe pessoas com questões
assim graves de saúde mental, né? Quando a gente fala questões de saúde mental, é aquela pessoa que precisa de um acompanhamento no CAPS, tomar uma medicação para ter a sua vida mais controlada, porque ela precisa ter essa autonomia de procurar um emprego, de se organizar, de sair, até porque lá no albergue tem um tempo. Sim, são 90 Ela dias. vai ter que se reestruturar. Essa questão que você traz aí é a questão muito mais ampla da saúde mental, daquela saúde mental com comorbidade, com questões que a gente fala de convalescência. Mas o município precisa disso. Exatamente, uma discussão Precisa importante. de instituições para isso. Exatamente, que é um problema. Porque depois. o albergue é um abrigo para pessoas que têm essa dinâmica de sair, de chegar, de lavar sua roupa, de se organizar, de fazer um curso. Essa é a dinâmica de uma casa de passagem. Tomar um banho. De tomar seu Até próprio pra poder banho, pedir um de emprego, né? fazer sua organização diária. Nós temos questões de vida diária lá, eles têm esse momento de atividade de vida diária. Eles precisam também aprender que vão sair, vai ter seu cantinho, seja qual for o cantinho, mas eles têm que saber organizar seu espaço. E aí a gente trabalha essas questões. Eles estão lá usufruindo da casa como um todo, então nada mais natural de terem esse momento de fazer a limpeza do quarto onde você dorme, de organizar o banheiro em que você utiliza. A gente trabalha também essa dinâmica dentro do albergue com eles. Eu costumo dizer que o não, ele é educativo. Sim. E aí a gente trabalha também essas questões com eles. Precisa, é necessário. Importante mesmo. É necessário. Nesse sentido. Sim. Josi, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos.
Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre o albergue noturno, que completa hoje, nessa terça-feira, 110 anos de um trabalho fantástico de atenção voltado primeiro para os imigrantes e, é claro, hoje, população em situação de rua, entre homens e mulheres. Aí são 50 vagas oferecidas, mas um número muito maior de atendidos mensalmente, aí, um trabalho muito importante, que a Josenice Profílio está falando aqui conosco, que é assistente social e coordenadora técnica do albergue noturno, que essa bela história, 110 anos. Até, Josenice, uma dúvida também que ficou no bloco anterior, eu queria ver contigo. Muitas pessoas em situação de rua têm seus pets, né? Sim, sim. E aí, às vezes, fala assim, eu só vou se o meu caramelo aqui for comigo. Sim, nós fizemos umas baias lá. Tinha que se adequar também essa Sim, realidade, a própria né? política, como eu falei, deixa claro que os abrigos precisam também ter esse olhar para a pessoa em situação de rua que tem seus pets. Porque muito desses são os pets que são seus companheiros na rua. São os pets que protegem de madrugada. Na madrugada. Então, o albergue também, ao longo dos seus 110 anos, também se modificou para melhor. E aí a gente acolhe também pessoas com seus pets. Nós temos lá, não um caramelo, mas temos lá um cachorrinho que está lá acolhido com a sua tutora conosco. Legal. Sim. Que legal mesmo, importante isso daí. E Josi, também até, obviamente, ao longo dessa trajetória, e sua especialmente também, que você está desde 2014, histórias, né, que as pessoas, e aí a gente entra, né, a questão da população em situação de rua, tem várias, tivemos uma audiência pública recentemente, Sim. na Câmara de Santos, né, depoimentos muito importantes, inclusive de moradores em situação de rua que se fizeram presentes. Sim, né? Eu estava lá Você presente, estava lá sim, nessa claro. audiência, está disponível, inclusive, quem tiver interesse, está disponível no canal no YouTube da Câmara de Santos, muito interessante, que foi uma proposta do vereador Sérgio Santana, a gente dando o devido crédito aqui também, e depoimentos importantes nesse sentido. E você tem várias e várias histórias, que nem você falou, cada casa é um caso, você, por exemplo, tem 50 pessoas lá, cada um tem uma história diferente, né? Sim. Por mês você, né, mais de 100 pessoas já passam Mais de 100 ali. pessoas passam no albergue noturno, porque nós temos uma rotatividade. Ele é acolhido hoje, aí passa uma semana, 2, na terceira faltou, desistiu, ou alugou o seu espaço, o seu cantinho e foi para o seu canto, ou foi recambiado. É uma coisa muito importante Sim. que a gente precisa falar aqui. Mais de 300 pessoas, se não me engano, Enquanto ano equipe passado. técnica, a gente trabalha muito o fortalecimento do vínculo. Muitos deles estão com seus vínculos rompidos
E aquele que tem interesse, é claro que vai sempre depender do acolhido. Se ele dá a oportunidade da gente conhecer um pouco da sua história, a gente vai trabalhar com ele essa questão do fortalecimento do vínculo. E aí, às vezes, muitos têm interesse de voltar para sua cidade de origem, voltar para sua família, e aí a gente faz o recâmbio. A gente fala sempre que é recâmbio qualificado. Não é por si só arranjar uma passagem e mandar ele de volta. Não é isso. Sim. Nosso trabalho é técnico. E com a família também. A gente entra em contato com a pessoa. É a minha mãe que está lá na cidade. A gente vai entrar em contato. Olha, realmente a senhora quer receber, o seu filho está disposto a voltar, ele quer reconstruir. E aí a gente vai trabalhando isso. Às vezes leva 2, 3 semanas até que a família lá do outro lado realmente aceite. Aceitou, a gente entra em contato, faz a solicitação da passagem via prefeitura e aí a gente encaminha esse indivíduo para a sua cidade de origem. Então, por isso dessa rotatividade frequente de ter no mês 100, 110 pessoas acolhidas no albergue noturno. E eu falo sempre que, assim, o albergue noturno tem história. Não é à toa que nós estamos fazendo hoje 110 anos. E são muitas histórias. Eu já tive médicos acolhidos por N questões. É a droga que levou esse homem médico aí para a rua. Já tivemos advogados que foi parar na rua. Isso só nesse período que você está... Só no período que eu estou falando de 2014 para cá. Você imagine ao longo de 110 anos o que passou de história de vida dentro daquela instituição. Então, já tivemos médicos, professores com doutorado. Nossa. Já tivemos pessoas falando 3, 4 línguas. Porque estar na rua, ninguém acorda dizendo, eu vou morar na rua. Acordei e vou morar na rua. Ninguém quer isso. Você quer? Eu não quero. Sim. Então, ninguém. É um processo. É um processo, O que leva a pessoa? São N questões. A questão da droga leva o indivíduo à rua, a questão do álcool, os rompimentos de vínculos familiares leva a pessoa para a rua. E, infelizmente, da pandemia para cá, nós temos visto famílias indo nas ruas, porque aquele pai perdeu o emprego que tinha, já não tem condições de pagar um aluguel para seu filho, para cuidar da sua família, e se vê em situação de rua. Então, a renda familiar cai. A renda familiar cai por completo. Muitos vivendo apenas de um Bolsa Família, que hoje em dia aqui em Santos você não consegue pagar um aluguel de quartinhos aqui próximo ao albergue, é 600, 700 reais. Um pai que ganhe R$1.000, ele paga 700 de quarto, vai viver como? Exatamente. Então, nós temos tido muito, ultimamente, pais de famílias que vão parar nos acolhimentos, no albergue, porque não tem condições. E aí é quando o serviço do outro lado, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, entra em contato. Olha, eu estou com a família, pai, mãe, filhos, perderam o emprego, foram expulsos do quartinho, tem como acolher? Se eu tiver vaga naquele dia, aí a gente vai acolher. A partir do momento que entra, é nossa responsabilidade técnica de dar a devida assistência a essa família. E também por 90 dias essa família tem. Cada caso é um caso, mas o objetivo principal da casa de acolhimento de tempo de permanência é 90 dias. Mas para cada caso é um caso. Eu tenho mãe com criança lá, entrou, a criança está fora da escola, vamos entrar em contato com a central de vagas, vamos encaminhar para conselho tutelar. O mínimo possível de tempo criança dentro do abrigo. Criança tem que estar na escola. Ela tem que estar na escola para que a mãe ou o pai possa procurar emprego. Existe algum trabalho, Josi, de parceria, você falou muito bem, com o Centro Público de Emprego, por exemplo? A gente, às vezes, o emprego hoje em dia, muitas vezes você vê aí placas, né? Sim. Não está tão
Só que às vezes não tem qualificação. É o que infelizmente pega muitas das vezes com o perfil de pessoas que nós temos é a qualificação. Infelizmente. Mas nós encaminhamos, tem o centro de emprego, a gente encaminha aquele indivíduo para o poupa-tempo. Às vezes nós temos conhecidos que trabalham com mão de obra, de trabalho, a gente encaminha também essas pessoas. E na sua maioria, a gente está falando de Santos, cidade praiana, Sim. Eles vêm para trabalhar em carrinhos de lanche, de praia. De praia. É isso que muitas das vezes eles fazem. E aí é uma maneira também de... É uma maneira de sobrevivência. E aí a gente vai orientando, né, para que a gente tenta trabalhar com eles a educação financeira, para tudo que conseguir juntar, porque você não vai ficar aqui para sempre, você tem que se reorganizar, mas é aquilo que eu volto a falar, eu só vou até onde eles nos permitem. E é esse trabalhar constante. Eu costumo dizer lá a nossa equipe, eu quero aqui, se for possível, de antemão já agradecer a toda a equipe que eu tenho, de educadores, cozinheira, toda a equipe do albergue, o esforço que todos nós fazemos diariamente, de deixar nossas famílias para vir cuidar de outras famílias. Então, meu muito obrigado. Quero também deixar aqui meu agradecimento à confiança de toda a diretoria do albergue em confiar no meu trabalho enquanto coordenadora, de estar à frente, porque não é fácil. Não é fácil você trabalhar com pessoas de alta vulnerabilidade. Não é simplesmente dizer, você está lá porque você é assistente social, não. Porque eu tenho colegas que não conseguem. Eu tenho colegas que dizem assim, é loucura trabalhar com essa demanda. É loucura, realmente. É loucura, não é fácil. E assim, eu tenho uma equipe que está lá comigo, segurando as pontas. Vamos lá, é todo dia. E todo dia eu digo, todo dia é um educar e reeducar. Educar e reeducar. Porque você fazer uma pessoa entender que estar na rua não é o melhor lugar, não é fácil. É fácil, sim. Então, é uma construção. Dentro do abrigo, não é fácil estar dentro de um abrigo. Com 50 pessoas pensando diferente, mais funcionários, mais equipe técnica para administrar isso tudo. Não é fácil, mas é gostoso. Todos os dias, não existe rotina dentro de um abrigo. Você não chega lá e caramba, hoje eu tô aqui. Não existe rotina. Cada história é diferente. Cada história é diferente, cada dia é diferente. E aí a gente 24 horas por dia. 24 horas por dia. É bom frisar isso. O acolhimento, ele é ininterrupto. Sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado. Se tiver uma família, alguém que a equipe da abordagem está trazendo 2 horas da manhã e o albergue tiver a vaga, ele vai ser acolhido 2 horas da manhã. Aí ele vai receber um lanchinho, vai receber sua toalha, seus utensílios de higiene, vai tomar seu banho, vai dormir. No dia seguinte vai estar mais revigorado, vai passar por atendimento técnico e aí a gente vai construindo devagarzinho o plano de atendimento daquela pessoa. Já aconteceu também, você falando muito sobre isso, pessoas que, por exemplo, pedem tudo um incêndio. Já aconteceu esse tipo de situação? Nossa, por exemplo, na Vila Gilda, infelizmente, ano passado, o albergue, olha, fora a capacidade que nós temos de 50 vagas, nesses últimos incêndios, eu acho que de 2022 e 2023, tiveram 2 incêndios de grande proporção. O albergue abriu as suas portas e acolheu, além das 50 vagas, mais, acho que 20 pessoas que vieram do incêndio. Aí, lógico, que tudo isso conversado, a Secretaria de Assistência Social vem dialogar conosco, com o presidente da instituição, o seu Jorge, e aí a gente vê, temos capacidade, temos condições, aí a gente acolhe essas pessoas. Mas sempre que tem um deslizamento também, a gente já recebeu também. O albergue sempre está de portas abertas
para receber as pessoas de que dele necessita, que precisa. Exatamente. Todo pautado com o viés da política de assistência social. Sim. Até, Josi, antes da gente ir para o intervalo, eu acho que é interessante, você se emociona, a gente está acompanhando, porque são as histórias, né, que a Josi está colocando, de alguém que está do outro lado, né? E hoje a gente vê muito, e até é motivo de, você estava na audiência pública, às vezes, né, se você, de forma geral, as pessoas veem, muitas vezes, o morador de rua como algo que prejudica, Sim, que atrapalha, o comerciante... Vê a pessoa em situação de rua bem negativa. Bem negativa. Né? Ainda existe. Ou a questão da segurança pública. Qualquer pesquisa que a gente fizer vai apontar que hoje o grande problema de Santos é a população em situação de rua. Que não é só Santos, isso é no mundo todo. É mundial. Exatamente. E alguns colocam de uma forma muito mais fácil. Não, tem que fazer isso e acabou. Ainda usam muito a pessoa em situação de ruas é muito pejorativa essa questão. A sociedade ainda vê o indivíduo como bandido, malandro, não quero na minha porta, não quero no meu estabelecimento. Ainda tem muito isso. Mas eu também digo assim, que a mesma pessoa que fala, tire esta pessoa da minha calçada, como se fosse um pacote, é a mesma pessoa que dá o prato de comida. Nem é engraçado? É uma controvérsia. Eu dou o prato... Você aproveita também, né? Porque às vezes né? de trabalhar, e aí, mão de obra. Olha, não quer. Eu preciso que faça isso e aqui. E aí, ao mesmo tempo, quer que tire. Como se as pessoas fossem pacotes. São indivíduos. E é aquele indivíduo que está na calçada, na Marquise. Tem de tudo ali. Tem a pessoa que está em situação de rua, porque, como eu disse, perdeu o emprego. Tem aquele usuário frequente de droga, e a gente vai falar de segurança pública e não só em questão de acolhimento. Porque trabalhar a pessoa em situação de rua não é só o acolhimento, envolve outras políticas. Eu preciso de habitação. Eu preciso primeiro de um emprego. Se eu não tiver um emprego, como é que eu posso dar a habitação para minha família? Se eu não tiver um emprego, como é que eu posso colocar a comida dentro da minha casa? Então, mas é cômodo as pessoas achar que a pessoa em situação de rua é culpa da assistência. É só a assistência que tem que resolver. Mas é um indivíduo que tem várias demandas. Casa... Saúde pública, quando a gente fala em saúde mental, ele precisa de educação, ele precisa de emprego. Mas aí eu repito, a política de assistência é a política que recebe é o funil. Todas as questões que as outras políticas não deram conta. E a política de assistência, ela perpassa por todas as outras políticas. Ela perpassa, não quer dizer que eu tenho que assumir todas as questões negativas que as políticas públicas não deram conta. Toma que o filho é teu. Aí ele entra, tá lá no abrigo, tá lá no albergue, mas como é que eu posso tirar, como é que ele vai sair de lá em 90 dias se ele não tem emprego? Como é que ele vai sair lá em 90 dias, se a sua saúde mental está um tanto desequilibrada, porque os CAPs não assumem o seu papel? Sim. Como é que a mãe vai trabalhar se ela não tiver creche para colocar seu filho, para que ela possa sair do albergue e procurar emprego todo dia? Então é como se a assistência fosse a fada madrinha. E eu costumo dizer, a política de assistência social é a política pobre. É a prima pobre de todas as políticas. Porque você vê orçamentos gigantescos para a educação, orçamentos gigantescos para a saúde, Sim. e um orçamento pequenininho para assistência. Mas é essa política com orçamento pequenininho que tem que dar conta de todos os outros viés. É contraditório, né? É aquele personagem, o primo pobre, o primo rico, Primo né? pobre, o primo rico. Mas estamos aí. Mas o albergue está aí, firme, sustentando esse trabalho que é muito bonito. E eu tenho certeza que
A diretoria tem isso muito claro, imbuído nesse trabalho pelas pessoas em vulnerabilidade. Toda a diretoria, toda a própria loja, a loja maçônica 7 de setembro, tem esse olhar de cuidado por essa instituição, albergue noturno, que é, de fato, dar um pouco daquilo que a gente pode dar, que é o acolhimento, que é dar o alimento, que é dar o suporte da assistência para essas pessoas em vulnerabilidade. Josi, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, falando aqui com a coordenadora técnica do Albergue Noturno, que completa hoje, nessa terça-feira, 110 anos, a Josi Profírio, e aí falando muito sobre o albergue. Josi, vai ter aí dentro das comemorações, vão ter festividades, que é uma maneira também de garantir sim. A manutenção. Hoje à noite mesmo, nós vamos ter um jantar especial para os nossos acolhidos, com direito a karaokê. No dia 12, próximo domingo, nós vamos ter também a macarronada do Albergue Noturno com frutos do mar. Quem tiver interesse, temos ainda convite à venda. É uma forma de ajudar a instituição. Vai ser lá no albergue mesmo? Não, o almoço vai ser ali na loja maçônica 7 de setembro. Na loja ali na isso, rua na Luiz Gama. Isso. E assim, a instituição é isso, o albergue vive de doações. Eu acho que é muito bom eu frisar, são 110 anos em que a instituição vem galgando aí, trabalhando muito em prol das pessoas em vulnerabilidade, mas eu preciso deixar aqui também claro, a necessidade do apoio da sociedade junto ao Albergue Noturno de Santos. A gente precisa de muita ajuda, a gente está lá com as portas abertas para receber doação. Nós recebemos doações de roupa, material de higiene pessoal, de limpeza, alimentação não perecível. É sempre muito bem-vindo, porque uma casa com 50 pessoas todos os dias requer muito gasto. Mensalmente, mais de 100 pessoas que passam pela No casa? mês, mais de 100 pessoas, né? A instituição, o prédio, ele é antigo, ele precisa de muita manutenção, porque diariamente, você imagine 50 pessoas, mais funcionário, utilizando de água, luz, hidra, chuveiro. Olha, vou te falar que diariamente a gente precisa de manutenção. Sim. Então, a gente pede a colaboração daqueles que têm esse desejo de apoiar trabalho sério. Não é à toa que nós estamos aí há 110 anos, e a gente está de portas abertas, precisando de doação, é muito bem-vindo. A instituição, ela se mantém de eventos. Nós tivemos aí recentemente o Carnaval Solidário, onde o albergue colocou uma lanchonete, onde tudo que foi revertido é para o consumo da instituição, a manutenção da casa. Nós temos, que é Festa histórico, Inverno, o Festa Inverno também, onde o Albergue Noturno coloca um restaurante, passa o mês de julho todo nesse movimento. É cansativo, é puxativo, é puxado, quer dizer, perdão, mas a gente está ali, imbuídos em prol da instituição, porque, de fato, é um gasto imenso, né? A gente tem. E aí eventos como feijoada, como a macarronada, que vem para suprir as necessidades diárias da instituição. Nós temos o convênio com a prefeitura, mas ele não supre todas as coisas. E principalmente que a manutenção da casa é de responsabilidade do próprio albergue. Então a gente precisa muito de doação. Aqui eu também, em nome da diretoria, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Nós temos parceiros assim fiéis com o Albergue Noturno. Nós temos o programa Mesa Brasil Sesc Santos, nós temos o grupo GPA, nós temos a família Teixeira, que nos ajuda também com doação de cesta básica. Na Universidade de Santa Cecília. Isso, né? Nós temos o Hortifruti também, que tem sempre nos ajudado, nos apoiado. Quero aqui também agradecer também aos vereadores que sempre, anualmente, nos presenteia com emendas parlamentares, e são emendas que vêm justamente para suprir a necessidade da casa. Sim. São reformas de telhado, reformas de paredes, tudo isso graças às emendas parlamentares de vereadores. Esse ano nós temos 4 emendas parlamentares aí no processo para receber, do nosso querido e amado vereador Cacá Teixeira, do vereador Pasquarelli, Cata Preta e o Chico
Nogueira também. Chico Nogueira. São 4 emendas aí que vêm nos ajudar esse ano. E tantas outras que nós já tivemos. Tivemos uma emenda estadual em 2022 também. Foi algo assim maravilhoso que veio para dar um suporte muito grande para a instituição, onde a gente recebeu um recurso para compra de bens permanentes. Isso deu um up na instituição. Pudemos comprar veículos para ser usado junto com os acolhidos, material de escritório, computadores, tudo isso, mesas para o refeitório dos acolhidos. Então, tudo isso é de grande valia para o albergue noturno. Exatamente, que esse é o papel. E pelas redes sociais, quem que puder ajudar, porque assim, as pessoas talvez não percebam, mas com a pandemia, infelizmente, muita gente nos deixou. Só em Santos foram mais de 3 mil pessoas. E muitos eram colaboradores, especialmente idosos, que colaboravam com essas entidades, né? Então, houve uma queda significativa. Todas as entidades que aqui participam do Jornal em Foque falam isso. Sim, é verdade. Aí muito Mas grande a gente coloca aí, deixando claro o nosso trabalho de muita responsabilidade, de muito afinco, de amor e de entrega. Porque, de fato, estar 24 horas cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade não é fácil. Não é fácil. E eu quero aqui agradecer a vocês por dar essa oportunidade de falar um pouquinho do albergue noturno. A nossa instituição é centenária e pode ter certeza que nós vamos ter muito mais histórias para contar, muito mais pessoas para apoiar, para ajudar. Quero aqui agradecer o nosso presidente Jorge Passos, a toda a diretoria. Posso falar o nome de cada um deles? Claro, doutor Ricardo Lira, doutor Rodrigo Lira, doutor Antônio Gonçalves, doutor Lucas. Quero agradecer imensamente o doutor Marcos Vinícius, que também é um parceiro nosso, e todos os outros que fazem parte da Loja Maçônica 7 de Setembro. Meu muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por confiar no meu trabalho, junto com toda a equipe. E, é claro, não podia deixar de agradecer a toda a equipe do albergue noturno, que está diariamente, 24 horas lá dentro do albergue, cuidando e acolhendo essas pessoas. Nós acolhemos com amor, com carinho. Eu sou um pouco suspeita de falar, até me emociono, mas é gratificante a gente poder plantar uma sementinha. E se ela vai florir, aí cabe de cada um. E quem sabe mudar a vida das pessoas, Com o certeza. destino das pessoas. Sim, né? sim, com Esse certeza. é o grande prêmio que a gente está, porque a gente está aqui para servir. É verdade. É a razão da nossa existência aqui nesse plano. Enfim, Josi, quero agradecer muito a sua presença, parabéns em nome do seu nome, em nome de toda a diretoria, todos eles que fizeram história e fazem história dos 110 anos do albergue noturno. Sim. Trabalho fantástico aqui, e quem quiser, basta entrar nas redes sociais, basta ligar para o telefone lá do albergue. Nosso telefone é o 3232-3770. Isso. Dá uma ligadinha, eu tenho algo para doar, a gente vai buscar se for necessário. E contamos com o apoio de todos vocês. Exatamente. Precisamos aí mais gente aí colaborar. Como eu falei, servir. É um verbo aí que a gente não pode esquecer. Estamos aqui para isso, exatamente. Josi, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Nós que agradecemos. Quero agradecer você, amigo internauta, telespectador e ouvinte, que participou e conferiu aí muitas histórias impressionantes sobre os 110 anos do albergue noturno. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV Com, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.